Boa noite, irmãos. Estou aqui para mais uma live, para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. O título do nosso estudo de hoje é Vigilância. Nós vamos estudar sobre a vigilância. Jesus nos ensina várias parábolas sobre a vigilância. Hoje falaremos da parábola da figueira. Então Jesus ele nos alerta com muitas parábolas para ficarmos vigilantes na sua vinda, sobre a sua vinda. Jesus chama nossa atenção para os sinais dos tempos. Em Mateus 24, do 1 ao 31, nós estudamos na semana passada os sinais, né? E hoje nós vamos ver sobre a figueira. Jesus nos mostra alguns sinais que irão acontecer quando estivesse próximo à sua vinda. Ele nos dá um exemplo da figueira e nos mostra as características da figueira quando chega o verão. Então, quando está chegando o verão, a figueira nos mostra umas características. E a primeira característica que a figueira nos avisa do verão é quando os seus ramos se renovam. Então, quando os ramos da figueira se renovam, ela está nos dizendo que está chegando o verão. E a outra característica são as folhas. As folhas brotam. Então, quando os ramos se renovam e as folhas brotam da figueira, está dizendo que o verão se aproxima. Então, devemos ficar de olho. Jesus faz a comparação da figueira com a sua volta, né? Sua vinda, sua segunda vinda, porque Jesus já veio uma vez. Ele veio para morrer, só que esta vez agora ele não vai vir para morrer. Ele vai vir para levar a sua igreja e também implantar o seu reino aqui na terra. Então, as folhas brotam. Está próximo o verão. Jesus faz uma comparação entre a preparação da figueira para o verão com a sua volta, que se cumpre nos sinais. Então, os sinais que Jesus nos mostrou aqui no começo, que nós já vimos na aula passada ou no estudo passado, que eu vou repetir aqui alguns, que diz assim. Jesus diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus, ele comparou, né? Fez a comparação da figueira com estes sinais que seriam cumpridos antes da sua
volta, né? Da sua segunda vinda à terra. Então, Jesus fala de alguns sinais da sua vinda. Os versos do 15 ao 20 de Mateus 24, Jesus nos fala da destruição do templo, porque os discípulos aqui tinham feito 3 perguntas a ele. Eles disseram, achava-se, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Então aqui eles estavam perguntando quando o templo seria destruído. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Aliás, estava falando dos sinais da volta de Jesus. Sucederão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, 3 perguntas. A destruição do templo, a volta de Jesus e o fim do século, né? O fim de tudo. E Jesus aqui dos versos do 15 ao 20, ele está falando da destruição do templo. Ele nos fala da destruição de Jerusalém, que foi destruída 70 anos depois de Cristo. Então Jesus disse que o templo iria ser derribado e os discípulos queriam saber quando. Então Jesus estava falando aqui que não ia ficar pedra sobre pedra. Jesus nasceu, Jesus já tinha também ido ao céu, então o templo foi destruído. Não só o templo, né? Mas Jerusalém. A figueira também representa Jesus. Então nós estamos vendo a parábola da figueira. E Jesus faz esta comparação entre a figueira, quando ela está renovando, né? Quando as flores, as folhas estão brotando, significa que Jesus está perto, próximo à sua volta. A figueira é Jerusalém, é o país de Israel, né? Jerusalém. Israel foi destruída no ano 70 depois de Cristo, sendo espalhado uma boa parte do povo por todo o mundo. Então o povo rejeitou Jesus como Salvador. Ele não creu em Jesus. E 70 anos depois de Cristo, ele foi espalhado, ficando a uns poucos, né, lá em Israel. E não era mais país, e não era mais estado. Era só um povoadinho, foi desfeito, porque o povo não creu em Jesus. Então, deixando de ser país e estado, né, dando assim oportunidade dos gentios também fazerem parte do povo de Deus. Então, quando Israel foi destruído, estava dando oportunidade para nós, né, os gentios, nós somos gentios, para nós também sermos incluídos, né, como povo de Deus. Então, Israel não creu. Uma boa parte do povo de Israel não creu em Jesus como Salvador. E estas pessoas foram espalhadas devido àquela destruição que aqueles governos de Roma daquele tempo destruíram, né? E o povo saiu espalhado, saiu fugido, né? Para as outras nações. E assim nós também fomos incluídos como povo de Deus, porque chegou a nossa vez os gentios. Em Romanos, no capítulo 11, Romanos 11, do 11 ao 24, espero que os irmãos prestem bastante atenção. Então, diz assim, Jesus, ele nos fala, diz assim, peraí, estou quase enxergando aqui. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela tua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou
em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então aqui está dizendo que a incredulidade, né, dos israelitas tornou-se em riqueza para nós, porque nós fomos abençoados. Só assim nós pudemos, foi concedido a nós o direito também de fazer parte do povo de Deus. Então foi nos dado a oportunidade de sermos também povo de Deus, nós os gentios. Então essa oportunidade nos foi dada devido à incredulidade dos judeus em não receber Jesus como o Messias, né, que Deus tinha prometido. E Deus, ele deu todos os sinais. O Velho Testamento foi profetizado, mas eles, quando Jesus veio, eles não creram. E nós tivemos a nossa oportunidade de fazer parte do povo de Deus, né? Do povo escolhido. Então, em Romanos, no capítulo 11, do verso 11 e 24, nos fala do enxerto dos ramos na oliveira. Nós éramos oliveira brava, sem esperança, mas o Deus de misericórdia teve misericórdia os gentios, como o povo de Israel. Então, Deus, ele teve misericórdia de nós. E já que o povo dele não quis, não creu, então Deus nos incluiu, né, como seu povo. O verso 13 de Romanos diz assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, se os israelitas, né, se os judeus, se eles sendo tirado uma parte, quebrado da oliveira, ele trouxe bênção para o mundo, quanto mais eles estando, né, na oliveira. Então, a oliveira é Israel. Então, os israelitas, 70 depois de Cristo, foram dispersos pelo mundo. E assim nós podemos entrar, não é, fazer parte do povo de Deus. Então, essa figueira aqui, aliás, essa oliveira, essa figueira nos fala de Israel, não é? Israel é esta figueira, não é? É esta árvore, né? A oliveira. Deus, ele nos incluiu neste povo, né? O povo de Israel, devido à incredulidade. E aqui no finalzinho do verso 15, ele nos diz: senão vida dentre os mortos. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Essa vida aqui dentre os mortos está falando da ressurreição dos mortos. Está falando da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, então os que já morreram em Cristo serão ressuscitados. E os que estão vivos serão transformados, né? Então, a figueira
A figueira é Israel, não é oliveira, é figueira. A figueira é Israel. E nós fomos incluídos nessa figueira, né? E nós agora fazemos parte também desta figueira. A figueira é Israel, é o povo de Deus. Nós agora também somos povo de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar. E já que os israelitas, os judeus não creram, nós cremos e recebemos Jesus como nosso Salvador. E assim nós fomos incluídos, né? Enxertado na videira, naquela árvore em Israel, né? Na figueira, disse eu quero chamar videira. Então, na figueira, que é Israel. Agora, nós também somos o povo de Deus. Então, a figueira também representa Israel. E nós fazemos parte também desta figueira, né? Porque nós fomos incestados devido à incredulidade do povo de Deus, já que eles não creram em Jesus como o Messias que Deus tinha prometido. Nós, os gentios, cremos e recebemos e servimos e estamos esperando a volta dele. Porque os judeus, os israelitas, ainda hoje eles não creem em Jesus como o Messias que Deus prometeu, né? Mas nós, os gentios, nós cremos. Aqui ainda em Romanos 11:20 diz assim, é porque eu não estou nem enxergando bem. Então, Romanos 11:20, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, Deus, por causa da incredulidade, né, dos judeus, dos israelitas, eles foram tirados, né, aqueles galhos, não foram todos os judeus, os israelitas, que se espalharam no mundo, que foram espalhados pelo mundo. Ainda ficou um grupo, né, no seu país. Mas aqueles que saíram pelo mundo foram os galhos quebrados, porque não creram, né? Não creram, aqueles judeus que não creram, muitos creram em Jesus, mas muitos não creram e ainda não crê. Mas ainda tem muitos judeus que estão crendo, e estes também são salvos, né? Mas os que não creram, eles ainda precisam ser encestados, né? Ainda serão encestados na figueira, mas isso só mais na frente, né? Por enquanto, os gentios é que estão fazendo parte também deste povo. E é os gentios que estão servindo a Deus porque estão crendo. Enquanto que os judeus, que é a videira, né? Que é a figueira, desculpa, estou confundindo aqui, chamando a videira de figueira, é a figueira. Eles não creem ainda. Então, nós que já somos de Jesus, que cremos em Jesus, não devemos nos orgulhar por isto, porque como o apóstolo Paulo aqui diz, que se nós nos orgulharmos, podemos também ser tirados, né? Os galhos tirados desta figueira. E nós devemos ser gratos, né? Porque devido à incredulidade dos judeus, dos israelitas, nós fomos incluídos, né? Enxestado naquela figueira, que é o povo de Israel. Então, Jesus está fazendo aqui a comparação, né? Dos sinais para a sua vinda com a figueira. Ele diz, olha, quando os ramos brotarem e as folhas, quando os ramos florescerem, quando os ramos, deixa eu ver bem aqui,
falar direitinho. Então, quando os seus ramos renovam, então quando os ramos da figueira renovarem e as suas folhas brotarem, então aí está próximo o verão. Assim, do mesmo jeito, quando vocês verem esses sinais se cumprindo, próximo está a minha volta. Então, todos os sinais que Jesus deu já se cumpriram. Faltam poucos, e estes poucos vai ser no período em que o anticristo estiver governando. Mas eu creio que nesse período a igreja de Jesus não estará mais aqui. Mas o povo de Israel ainda vai estar. E eles ainda não vão crer no Messias. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí do anticristo. Mas por enquanto nós vamos continuar aqui falando sobre a figueira. Então em Romanos 11:20 nos fala: porque alguns do povo de Israel foram quebrados da oliveira e espalhados pelo mundo, por causa da sua incredulidade. Então eles não creram no Messias, eles não creram em Jesus como Salvador. Eles queriam um Salvador, eles queriam um libertador que viesse governar o mundo, ou governar no mundo, libertar eles da escravidão de Roma. Mas como Jesus veio nos libertar da escravidão de Satanás, do mundo espiritual, eles não creram, não receberam. E ainda hoje não crê e não recebe. Mas nós, os gentios, cremos e recebemos e estamos firmes. E estamos vendo que todos os sinais que Jesus falou já se cumpriram. E a figueira, está já se renovando, E os seus ramos. Os israelitas foram quebrados e arrancados da oliveira, da figueira, que é Israel, devido à sua incredulidade. E nós, os gentios, fomos enxestados devido à nossa fé no sacrifício que Jesus fez lá na cruz pela humanidade. Então nós cremos e eles rejeitaram. E os israelitas não creram, Rejeitaram o Messias, que era a salvação para todos eles e toda a humanidade. Então eles não creram, mas nós sim. Não devemos nos exaltar por isso, mas sermos gratos a Deus, orarmos pelos israelitas para que reconheçam Jesus como Messias, antes que seja tarde demais. E você, meu irmão, como está? Como está a sua fé? Você está crendo no Messias? Ou você está rejeitando? Ou você está sendo incrédulo? Não está crendo nesta mensagem? Não está crendo na palavra de Deus? Não está crendo na salvação que Jesus veio trazer? Está como os israelitas? Você está como os judeus? Você está como o povo de Israel? Então devemos crer na palavra de Jesus. Se eles não creram, então o Salvador não tem salvação, mesmo sendo israelitas. No século XIX, os israelitas começaram a voltar para Israel. Então, depois daquele holocausto, que mataram muitos judeus, mataram muitos cristãos, fizeram o Hitler, matou muitas pessoas, muitos judeus sofreram muito. Então, depois daquela guerra lá, daquele holocausto, os judeus começaram a voltar para o seu país, para o seu lugar, não era mais país, para o seu lugar de origem, que era Israel, que agora não era mais Israel, agora era outras pessoas que tinham assumido aquele lugar.
Mas Deus tem o seu momento certo. E o momento certo do povo se reunir novamente era aquele. E no século XIX, os israelitas começaram a voltar para Israel. E em 1947, Israel é reconhecido novamente como Estado, sendo assim criado o Estado de Israel. Então, desde 1949, Israel novamente se tornou um Estado, reconhecido, né, pelo mundo. Então, agora Israel é um Estado, e um Estado muito poderoso, né? Em Mateus 24, 32, vamos voltar lá para Mateus. Mateus 34, Mateus 24, 32 nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando verde todas estas coisas, que coisas? Os sinais. Quando verde todos esses sinais acontecerem, ele diz aqui, sabeis que está próximo às portas, quer dizer, está perto, pertíssimo. Então, Jesus está dizendo que está perto da sua volta, porque todos estes sinais que ele nos deu já estão cumpridos, né? Então, devemos ficar alertas. Jesus diz, quando os seus ramos renovam, referindo-se à volta dos israelitas. Então, Jesus diz, quando os seus ramos se renovam. Então, está falando da figueira, e a figueira é Israel. Então, os ramos aqui, se renovando, é o povo de Deus, que estava espalhado por todo o mundo. Está voltando, né? Nós vimos aí que em 1947 o povo começou a voltar. Então, significa que os ramos estão renovando. Então, o povo hoje já está todo reunido, né? Ainda tem algumas pessoas em alguns países, mas estão voltando. Então, Jesus está dizendo, quando os seus ramos se renovam, referindo-se à volta dos israelitas para o seu lugar de origem. E ainda no verso 32, Jesus diz, e as folhas brotam, referindo-se à criação do Estado de Israel. Então, a figueira já renovou e as folhas já brotaram. O Estado já foi criado. Significa que Jesus está às portas. No verso 33 de Mateus diz assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, nós devemos saber que Jesus já está voltando. O verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? Então, verso 34, Jesus diz que não passará esta geração. Esta geração se referindo à geração da figueira, não é? A geração daqueles que voltaram, né, para Israel. A geração daqueles que novamente formaram, né, aquele Estado de Israel. Então, isso foi em 1949. Então, as pessoas que voltaram neste período, né, e esse Estado foi formado de novo, porque não existia antes, depois da destruição, agora foi novamente formado. Então, as pessoas que nasceram nesse período,
Hoje, Israel tem 73 anos. E o que é que a Bíblia fala lá em Salmo 90? Vou ler bem aqui, Salmo 90, 10. O que é que nos fala sobre os anos? O Salmo 90, o verso 10, nos diz assim. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então aqui o salmista diz que os anos da vida é de 70 a 80 anos. E passando disso é só canseira, né? A gente nos nossos dias, com 50 anos, 40 anos, a gente já vive na canseira, né? Mas hoje o povo vive muito, vive mais de 80, até 90, não é? E aqui a geração que fundou, não é, novamente Israel, é a geração de que voltaram para Israel. Hoje estão mais ou menos com essa idade, 73 anos. Significa que esta geração está vendo, já viu e está vendo todos os sinais que Jesus disse que iria acontecer para a sua vinda, para a sua volta, né? Essa geração que voltaram para Israel, eles já viram, é terremoto, né? É reino contra reino, muitas confusões, né? Tudo que Jesus falou, sinais nos céus, sinais na terra, na água, bramido das águas, tudo isto já aconteceu e está acontecendo com muita frequência. E esta geração já aconteceu, e Jesus disse: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, né? Então, esta geração tem visto tudo isto. Isto significa Jesus está voltando. Israel já tem 73 anos de criado. A geração que nasceu em Israel, quando o Estado foi criado, já tem mais ou menos esta idade. E também quase todos os sinais já se cumpriram. Logo, esta geração da qual Jesus estava se referindo ao falar da figueira, está vendo, né? Está vendo esses sinais se cumprirem. Mas mesmo assim, eles não creem em Jesus como Messias. Eles estão esperando outro Messias. E o outro Messias vai aparecer, não é? Que é o Anticristo. Esse Messias, eles irão aceitar. Ainda nos versos 35 ao 36 nos diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Todas vão ser cumpridas, tudo o que ele falou. E nem ele e nem os anjos sabiam o dia e a hora que isto ia acontecer, e nós não sabemos. Mas Jesus nos deu um aviso, né? Nos deu uma direção. Olhe para a figueira. Quando os ramos, né, e as folhas florescerem, né, brotarem, então está próximo. Está próximo. Preste atenção, cuide. Está próximo, se prepare. Nós não sabemos o dia e a hora, mas isto aí é um sinal. A figueira já brotou. Os ramos já floresceram. Tudo já está pronto. Jesus está às portas. Os versos do 37 ao 41 ainda nos diz. 37 a 41. Eita, vista ruim. Pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus faz uma comparação aqui da vinda dele com o dilúvio. Jesus está falando da sua volta, né? Jesus compara a sua vinda como nos dias de Noé. Então, Noé foi construir aquela arca que Deus mandou. Aquela arca representava Jesus. E Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca e pregando a palavra. E as pessoas zombando e vivendo a sua vida normal, né? Trabalhando, casando, farriando, se prostituindo, fazendo tudo de errado, zombando de Noé. E não creram na palavra de Noé. Nos nossos dias não é diferente. E Jesus disse que ia ser do mesmo jeito quando ele voltasse. As pessoas estariam todas se preocupando com suas vidas, né? Com seus trabalhos, com suas famílias, com seus negócios, cuidando da sua vida corriqueira, né? Corriqueira, a sua vida no dia a dia. Não estavam nem preocupados. Até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Então, será do mesmo jeito na volta de Jesus. Todos estão cuidando dos seus afazeres. Mas nós, meus irmãos, devemos estar cuidando da nossa vida também, mas com uma diferença. Então, Jesus, ele nos alerta para ficarmos vigilantes. Devemos estar atentos, trabalhando, cuidando da nossa vida, mas vigiando, porque a qualquer momento Jesus volta. Se não estivermos atentos, então não veremos, não ouviremos as trombetas e ficaremos para trás. Noé, que as pessoas não estavam nem aí para Noé e seu aviso, sua pregação, estavam vivendo normalmente como se nada fosse acontecer. Não creram na mensagem de Noé. Mas Noé e sua família estavam preparados, aguardando a palavra de Deus para entrar na arca. Estavam atentos, levando suas vidas normais, mas atentos, vigiando, aguardando a ordem de Deus para entrar naquela arca. No dia que Deus deu a ordem, eles entraram na arca, veio o dilúvio. Veio aquela grande chuva, da qual eles zombavam, aquelas pessoas, aquele povo, dizendo que Deus não iria mandar chuva. E a chuva veio e levou a todos, e todos foram mortos. Quando Jesus voltar, vai ser do mesmo jeito. A igreja vai subir, aqueles que estão vigiando, aqueles que estão atentos, estão cuidando dos seus afazeres, mas estão atentos, estão vigiando, estão prestando atenção na sua própria vida, se não estão no erro, se não estão pecando, estão sendo santos. A Bíblia diz, sejais santos porque eu sou santo. E a Bíblia diz também que nos últimos dias, quem é santo, que se santifique mais, mas quem é sujo, que se suje mais. Então, nós devemos a cada dia nos santificarmos mais e mais e olhar se estamos em algum erro, pedir perdão, confessar o nosso Deus, nos arrepender e abandonar o erro. E assim estamos vigiando, né? Vigilantes, atentos, aguardando a volta do nosso Senhor. Ainda os versos do 38 ao 39... nos diz assim:
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, Jesus está nos mostrando aqui como será na sua volta, né? Todos trabalhando, todos curtindo a sua vida, mas os verdadeiros filhos de Deus, eles devem estar fazendo isso, cuidando da sua vida, trabalhando, cuidando da sua família, mais alerta, mais vigiando, prestando atenção aos sinais, prestando atenção ao que Jesus nos falou, prestando atenção para a sua vida, não para a vida dos outros, mas para a sua vida, fazendo uma reflexão, como eu estou, se eu estou realmente agradando a Deus, colocando a sua vida no altar, pedindo perdão a Deus e procurando sempre obedecer a sua palavra. Jesus nos diz que Noé entrou na arca e aquelas pessoas do lugar não perceberam. Então, muitas pessoas nos nossos dias também não estão percebendo. Muitos da igreja estão dormindo, né? Não querem mais fazer parte da comunhão na igreja, estão cochilando. Será que estão vigiando? Jesus também nos fala na parábola das 10 virgens. Todas dormiram. Na hora que o noivo chegou, só 5 estavam preparadas, né? Estavam com o azeite nas suas vasilhas. As vasilhas ali é a vida e o azeite é o Espírito Santo. E entraram, né, no gozo do seu Senhor. Entraram, né, para o céu. Foram com o noivo para o casamento. E as outras não estavam vigiando, não estavam preparadas, não cuidaram, não se preocuparam, fizeram igual o povo no tempo de Noé. Não se prepararam. No último momento é que queriam se preparar. Tem muitas pessoas que estão assim. No último momento é que querem. E Jesus, ele diz, né? Aqui, ele nos fala, deixa eu ver bem aqui os versos 42. Portanto, vigiai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, muitas pessoas deixam para a última hora. Na última hora não tem mais tempo. Aqui Jesus disse, se o pai de família soubesse o horário que o ladrão vem, ele ficava atento, vigiando, para não deixar o ladrão entrar. Não é? Mas Jesus não disse nem o dia nem a hora, porque nem ele mesmo sabia. Ele não deixou dito para nós, que é para nós ficarmos alertas. Porque se soubéssemos os dias, aí ia curtir, não é a vida. Aí, mas já está perto, agora eu vou servir o Senhor. Mas não é assim. Então, não é assim. Isso tem que ser por amor. Isso tem que ser por dedicação, não por interesse, não é? Então, Jesus, ele quer de nós este amor, né? Esse amor verdadeiro, esta gratidão, né? E nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, você, como é que está diante do Senhor, né? Será que você realmente está certo de ir com Jesus? Então Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar. Então Jesus foi aquele que morreu para salvar todas as pessoas
que realmente crê nele. O povo de Israel não creu, uma parte, né? Porque muitos creram. Mas essa parte que não creu foi tirada, foi quebrada da figueira, né? E ela vai ser novamente encestada, mas só no final, depois de muito sofrimento, que vão reconhecer que aquele Messias, daquele tempo, aquele Jesus que eles rejeitaram, que crucificaram, que ele era o Messias que eles rejeitaram. Então, quando reconhecerem isto, então serão novamente cestados na figueira. Mas nós já estamos lá, nós já somos povo de Deus, nós tivemos o privilégio, Deus teve misericórdia de nós, e nós agora fazemos parte também do povo de Deus. E devemos ser gratos, e devemos também orar por Israel, devemos orar pelo povo de Deus, porque eles é que são os verdadeiros galhos, né? Os verdadeiros filhos de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Nós somos aquela figueira brava que não tinha esperança, não era obediente, adorava ídolos, adorava outros deuses, mas Deus nos deu a oportunidade, porque o povo de Deus rejeitou ele, e que nós possamos ser obedientes. Então, no verso 43 nos diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Então Jesus, ele não deixou dito o dia e a hora. Ele não deixou escrito nada disso, para que nós fiquemos alertas, atentos, vigiando e observando tudo o que ele falou e esperando com ansiedade esperando a volta do nosso Senhor. Então Jesus diz, né, isto. Então, se as pessoas soubessem a hora, se preparariam, né? Se preparariam, mas Jesus não queria isto. Ele quer que nós nos preparemos sem sabermos o horário, o dia, o ano em que ele vai voltar. Então, nós estamos vendo os sinais. É só olhar para as notícias, né, os jornais, olhar para essas redes sociais, ver o que é que estão falando sobre isso. Olhar para Israel. Israel é o centro do mundo. Israel é a bússola dos acontecimentos. Então devemos estar atentos, porque tudo este povo, graças a Deus, né? Jesus nos aceitou como seu povo. E nós em breve iremos subir com ele. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então devemos estar atentos. Noé e seus filhos estavam atentos, construindo a arca. Terminaram de construir, ficaram ansiosos, esperando a ordem de Deus, né, para entrar na arca. E nós também devemos ficar atentos, não baixar a guarda. Porque Jesus diz aqui, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Já pensou? Baixou a guarda, não vigiou, Jesus voltou. E você subiu? Então os verdadeiros filhos de Deus devem estar sempre alerta, pronto, né? E como é que você se apronta? Como é que você se prepara para essa volta de Jesus? Para ir com ele, né? Para o céu. Então, primeiro vai ter o arrebatamento, porque a volta de Jesus visível vai ser só no final, né, do reinado do anticristo. Mas nós aqui estamos falando do arrebatamento. O arrebatamento vai ser antes do reinado do anticristo, né? Nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares. Jesus vai vir, mas primeiro ele vai chamar a igreja dele para aquela grande festa, 7 anos de festa nas nuvens,
e 7 anos de sofrimento aqui na terra para quem ficar. Então nós estaremos com o Senhor e depois nós voltaremos com o Senhor naquele último tempo, né? E ele vai destruir Satanás, vai destruir o falso profeta e vai destruir também o anticristo, e Israel vai ser novamente implantado na figueira, porque eles vão crer em Jesus como o Messias, o verdadeiro Messias. Então, o que fazer para estar preparado para a volta de Jesus? Primeiro que você tem que fazer é crer, receber, se arrepender, abandonar os pecados. E a segunda coisa, obedecer a sua palavra, procurando a cada dia ser mais parecido com Jesus. A cada dia você tem que parecer mais com Jesus. Parecer em qual sentido? De santidade. A cada dia você tem que procurar abandonar o pecado. A cada dia você tem que procurar fazer a vontade de Deus. A cada dia você tem que obedecer a palavra de Deus. Todos os dias, o dia todo. E assim nós estamos a cada dia parecidos mais com Jesus. Então é assim que nós estamos prontos para a volta de Jesus, para o arrebatamento. A igreja de Jesus será tirada dessa terra. E quando a igreja de Jesus ser tirada dessa terra, junto com o Espírito Santo, Satanás vai assumir a direção deste mundo e vai ser uma coisa muito terrível, difícil de se... Hoje já é difícil de conviver, imagine sem a igreja, sem o Espírito Santo nessa terra. Então eu jamais ficarei aqui. Então que o Senhor nos abençoe. No próximo estudo, eu vou continuar estes estudos aqui sobre o anticristo. Então nós já falamos sobre a figueira, né? E no próximo estudo eu vou continuar, né? Falando agora sobre o anticristo. O Senhor nos ajude. E você, meu amigo, que ainda não tem Jesus, se você quiser estar preparado para a volta de Jesus, para subir com Ele, então aceite Ele. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Então ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te aceito agora, Jesus, como meu Salvador. Eu te convido que tu entres no meu coração, lave todos os pecados da minha vida, porque eu sou pecador, eu reconheço que sou uma pessoa indigna, mas tu é o meu Salvador. Eu sou gentil, uma pessoa que não pertenço ao teu povo, Israel, mas eu quero agora, nesse momento, pertencer. Eu aceito Jesus Cristo como Messias, prometido por Deus. Eu creio na palavra dele, eu creio no sacrifício que ele fez por mim lá na cruz, derramando todo o seu sangue para lavar os meus pecados. E eu aceito Jesus. E eu te peço perdão. Obrigado, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você agora é um filho de Deus. Você agora pertence ao povo de Deus. E você precisa se congregar em uma igreja. Procure uma igreja realmente que sirva a Deus. E vá ter comunhão com Ele. E olhar e observar e obedecer a sua palavra. Então, que na próxima terça, então nós vamos ter a continuação desses estudos. Que os irmãos continuem, né, mandando, né, esses estudos, esses vídeos para outras pessoas, para que elas também possam participar, possam ver, possam ouvir a palavra de Deus e serem edificadas e salvas. Então, que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo.